Henker que vive duas vezes, capítulo 359. Cha Jeong-woo, 5. Equipe, HH, Yahiko, quintas-feiras. Os sonhos se repetiam sem que eu soubesse. Meu amigo, seu rosto está tão vazio. Você parece estúpido. Eu pulei em atenção ao ver o rosto que apareceu de repente. Que diabos? Ei, não me surpreenda assim. Seu rosto é engraçado. Ei, eu poderia dizer o mesmo. Não, você não pode. Você. Eu estava prestes a refutar o que ele disse quando recuei hesitante. Esse cara foi ingenuamente legal comigo, mas seu corpo era difícil de abordar. Ele tinha facilmente 3 metros de altura e músculos que poderiam esmagar Ivok com um só golpe. Além disso, seu rosto assustador aumentava sua aura inacessível. Valdebiche. Ele se autodenominava descendente dos extintos gigantes. Ele era meio gigante ou algo assim. Ele brincou dizendo que seus genes gigantes eram tão fracos que ele não era mais humano nem gigante. As pessoas iriam zombar se ouvissem a piada, dizendo que não era nem engraçado, mas... Eu fiquei neste mundo, a torre, por um curto período de tempo e sabia o quão inacreditável era esse lugar. Eu sabia que ele estava brincando, mas na verdade ele estava dizendo a verdade. Foi uma extrema coincidência ter conhecido Valdebiche. A tarefa da sessão A era limpar o caminho das flechas. Para mim, que passava o tempo estudando no quarto, era um lugar intenso. Metade de mim ainda pensava que este mundo era uma ilusão, mas não conseguia evitar o medo porque todos os meus sentidos pareciam vividos. E se isso fosse realmente realidade? Se eu fosse atingido, estaria no caminho certo para a morte. Pensei em usar o benefício ou o que quer que fosse para sair da torre, mas meus pés não se moviam. O que Ivok garantiu continuou ecoando em meu ouvido. Eu poderia realizar um desejo no topo da torre. Um desejo. A imagem da minha mãe doente passou diante dos meus olhos. Meu desejo de vê-la sorrir abertamente para nós e nos abraçar com força como quando meu irmão e eu éramos mais novos me fez vacilar. Tudo bem, vamos tentar uma vez. Eu endureci minha determinação e continuei. Primeiro, o item que escolhi foi o escudo. Achei que seria possível se eu me escondesse atrás do escudo e avançasse lentamente. No entanto, minhas expectativas eram diferentes da realidade. Eu não sabia de onde vinham as flechas. Houve apenas um som de swish e um som de peu que veio depois. O escudo tremeu como se fosse quebrar a qualquer momento. Houve várias vezes em que quase perdi o equilíbrio e meu braço esquerdo doeu por segurar o escudo. O maior problema foi a direção. Eu poderia impedir as flechas que vinham da frente, de baixo e de cima, mas não havia nada que eu pudesse fazer com as que vinham em minha direção por trás. Quando fiz algum progresso, uma flecha voou em minha direção e, antes que eu percebesse, minha canela esquerda foi perfurada. Eu caí com um grito. Tentei levantar o escudo novamente o mais rápido possível, mas foi difícil me levantar porque a dor era muito grande. Houve 2 pensamentos que me vieram à mente então. Uma delas era: estou morto agora? E a outra era: por que isso é familiar? Tive uma sensação de déjà vu, como se já tivesse experimentado isso em um sonho antes. Eu morri de sangramento intenso porque fui impiedosamente empalado pelas flechas, mas quando acordei novamente, meu alarme estava tocando. Parecia um sonho muito realista. Claro, isso foi apenas um jargão. Houve alguém que me salvou pouco antes de eu morrer. Era Valdebiche. Eu não conseguia esquecer quando o vi pela primeira vez. Por causa de seu grande tamanho, ele era o alvo perfeito para as flechas, mas apenas me levantou com um braço e brandiu a espada com o outro, me levando até a entrada. Ele foi meu salvador. Embora eu tenha ficado surpreso quando vi seu rosto. Vendo como ele se virou amargamente como esperava, me recompus e agradeci. Enquanto conversávamos, descobri que Valdebiche apenas parecia assustador e, na verdade, era extremamente bondoso. No momento, as pessoas não podiam se aproximar dele por causa de seu ar intimidador. Mas se conhecessem sua verdadeira personalidade, correriam para tentar arrancar algo dele. Um ser tão ingênuo precisava de proteção. O mundo era um lugar tão assustador. Eu precisava dar um passo à frente para protegê-lo? Sim, senhor. Não seria fácil encontrar uma pessoa legal como eu. Claro, eu estava planejando que ele me carregasse como preço. Hehehe. Amigo, parece que você está tramando alguma coisa. Valdebiche estreitou os olhos para mim. Eu zombei. Bobagem. De qualquer forma, lembra do que você me disse da última vez? E um QI. Sim, que, você disse que estava movendo poder mágico, certo? O que você faz depois disso? Poder mágico. Uma energia que nunca senti na Terra, mas na torre, era uma necessidade básica para os jogadores. Eu estava recebendo aulas especiais de Valdebiche para entrar na torre. Senti que não conseguiria passar da sessão A se não a tivesse. Mas, não. Valdebiche balançou a cabeça. Por quê? Amigo, você ainda é um iniciante. Você ainda não pode acumular ou mover energia. Mas ensinar-lhe o passo de ativação seria como ensinar um bebê a correr. Funciona. O F. Abri a palma da mão. Algo que parecia uma névoa branca subiu e se retorceu como um cruller. Amigo, você me enganou. O que? Você conhece o poder mágico.
Eu não fiz. Eu realmente não fiz isso. Mas como você pode fazer isso tão facilmente? Bem, sou bom em tudo que faço. Valdebiche olhou para mim com desconfiança. Ei, foi você quem disse que meu corpo era um lixo. Valdebiche fechou os lábios como se lembrasse do que disse no dia anterior. Ele tocou minhas mãos e pés depois que eu disse a ele para me ensinar poder mágico e disse: Amigo, seu corpo é realmente um lixo. Você vai morrer nesse ritmo. Você sabe o quanto fiquei magoado por causa disso? Mas a coisa chamada poder mágico foi fácil de usar quando eu senti. Demorou cerca de um dia. Valdebiche disse que se você não fosse talentoso, poderia levar vários anos apenas para senti-lo e ainda mais para usá-lo. Isso foi tão difícil? Valdebiche continuou a me ensinar outras coisas, não satisfeito com o que eu poderia fazer. Os próximos passos para usar o poder mágico após a ativação foram conceder, estabelecer, criar, fortalecer e alterar propriedades. Cada passo foi divertido, como se um mundo que eu nunca tinha conhecido antes fosse aberto. Implorei a Valdebiche que me ensinasse mais. Então, descobri que era capaz de usar todos os fundamentos do poder mágico depois de um dia. Sem chance. Isso não faz sentido. Levei 10 anos para fazer isso. Mas amigo, você fez isso em um único dia. É por isso que eu disse que sou um gênio. Levantei o nariz e encolhi os ombros. Valdebiche falou, olhando descaradamente para mim. Amigo. O que? Você é irritante. Sorriso. Eu respondi com um sorriso. Eu sei. Mas o que posso fazer? Não posso deixar de ser tão bom. Amigo. O que foi desta vez? Posso bater em você com isso? Ele ergueu sua grande espada. Depois de algum tempo, Valdebiche e eu ficamos tão famosos que todos no tutorial nos conheciam. Uma estranha combinação de um tolo que nem conhecia a letra M em magia e um meio gigante que apenas brandiu sua espada. Parecíamos idiotas e mais idiotas para eles. Eu estava na frente enquanto Valdebiche brandia energicamente a espada atrás de mim. Nós lentamente seguimos nosso caminho. Éramos lentos como tartarugas e ridicularizados pelos jogadores habilidosos, mas ainda estávamos abrindo caminho. Desta vez, estávamos nos preparando para chegar ao meio. Mas de repente alguém falou conosco pela primeira vez. Ela era uma garota super bonita, como um ídolo da minha idade na TV. Vocês são eles, esbelto e robusto. Quais eram esses nomes horríveis? Acontece que estou procurando uma festa. Como você pode ver, sou esbelta e bonita, então todo mundo me olha maliciosamente. Eu só sei usar magia. Mas e quanto a isso? Trabalhando juntos apenas até concluirmos esta fase? Ela também era uma doente. Eu gostei disso. Valdebiche e eu nos entreolhamos. Ele sinalizou para eu tomar a decisão. Há algum tempo, eu vinha tomando decisões para o nosso partido. Ao contrário do denso Valdebiche, fui rápido em julgar. Precisávamos de magia básica, como busca e rastreamento, para passar pela seção A. Não importa quão sensíveis fossem os sentidos de Valdebiche, havia limites para as armadilhas que ele poderia detectar. Além disso, algumas armadilhas precisavam ser destruídas por magia. Era verdade que precisávamos de um mago. A questão era se poderíamos confiar nela. Achei que não seria ruim trabalharmos juntos até chegar ao final da sessão A e julgá-la depois. Eu sou Cha Jeong-woo e este é Valdebiche. Você? Duna de Vieira. Ela sorriu brilhantemente ao se apresentar. A primeira e última bruxa. Eu, Valdebiche, Duna de Vieira. Surpreendentemente, trabalhamos bem juntos. Depois de completarmos nosso objetivo, a sessão intermediária, conseguimos passar pela sessão A de forma relativamente suave. Foi um pouco difícil quando entramos na sala do chefe cheia de espantalhos. Mas quando chegamos à seção B, estávamos confiantes de que conseguiríamos. O partido temporário tornou-se fortemente ligado à camaradagem. Eu tomei minha decisão. Você gostaria de desistir do benefício, Dreaming a Dream? O benefício que me permitiu ir e vir da Torre e da Terra 2 vezes ao dia. Durante esse tempo, passei meus dias na Torre e minhas noites na Terra. Foi possível porque os tempos dos dois mundos eram diferentes. No entanto, ainda houve algum tempo perdido. Enquanto estava na Terra, o tempo gasto no tutorial passou rapidamente. Se eu perdesse, provavelmente me arrependeria para sempre. Eu queria contar tudo ao Jung tantas vezes. O que eu estava passando, as coisas inimagináveis acontecendo neste outro mundo. Mas eu tinha sentimentos conflitantes. Se eu falasse sobre isso, era óbvio que ele diria que faria isso sozinho. Eu não poderia deixar as coisas perigosas para ele todas as vezes. Então, no final, você desistiu do seu benefício. Você não pode entrar nem sair. Um novo benefício foi fornecido. Eu bloqueei o caminho de retorno à Terra. Amanhã é o vestibular. Todos ficarão preocupados. Não deixei carta nem nada porque não queria que as pessoas ficassem preocupadas. Eu estava planejando voltar para casa rapidamente. Você ganhou o benefício, desenhar sonhos. Benefício: desenhar sonhos. O jogador pode desenhar o mundo que quiser em seus sonhos. Passado, presente e futuro não importam, e as respostas que você encontrar podem ser usadas na realidade. Este é um benefício que você ganhou ao desistir do convite do futuro. Você não pode transformá-lo em outro benefício. Não entendi qual era o benefício.
Mas uma coisa era certa. Eu queimei a ponte. Eu não poderia retornar à Terra até conseguir o que queria. Desejar. Além disso, disseram que havia remédios misteriosos na torre, chamados elixires. Mesmo que eu não conseguisse chegar ao topo, se conseguisse os elixires, tudo estaria acabado. Verifiquei minha característica completamente injusta chamada adaptação perfeita. Minhas habilidades agora poderiam ter sido piores do que outras. Mas eu estava confiante de que poderia subir mais alto. Meio ano. Cerrei os punhos. Vou tentar conseguir o elixir nesse tempo e, se não conseguir, voltarei. O tempo fluiu e fluiu. O que começou como 3 pessoas aumentou para 9 e depois para 12. Leonte. Baal. Éter. Bailuk. Leonard. Sadi. Horst. Com KHR e Jeane. Nosso clã, que não existia há um ano, tornou-se um clã grande, e eu fiquei em 9º lugar. Disseram que eu cresci mais rápido na história da torre ou algo parecido. Mas quanto mais o tempo passava, mais apressado eu me sentia. Não conseguia encontrar o elixir, o que pensei que levaria apenas meio ano. Havia muitas pessoas que me admiravam para que eu voltasse. Mais do que tudo, havia muitos inimigos. Eu poderia passar por eles até o topo? A partir de algum momento, fiquei em dúvida. Eu precisava encontrar um novo caminho. Então, você quer que eu abra o caminho para Alforone? O rei marcial olhou para mim com descrença.